Queridos irmãos, estamos caminhando para o final, não é? Depois só temos mais 3 capítulos e encerraremos a nossa exposição de Reis agora em julho, com a graça do bom Deus. Esse é o plano, não é, dos homens. Mas, se tudo correr bem, no final de julho encerraremos, não é, a exposição de Reis. Entraremos em agosto com, não é, o nosso mês voltado para missões. Nós já vimos até aqui tudo que Salomão fez, e nos últimos capítulos nós vimos, não é, a maneira como Salomão ele terminou de construir o templo. Eu não vou fazer toda a recapitulação como fiz semana passada, mas num contexto bem imediato, o que você precisa saber é que Salomão acabou de construir o templo, e passaram-se, como nós vimos, 11 meses entre o término do templo, da construção do templo, até a festa dos tabernáculos, onde foi exatamente 11 meses após, na festa dos tabernáculos, que houve então esta consagração do templo. Vimos até agora, do versículo 1 ao versículo do número 11, do capítulo 8 de Reis, que da mesma maneira como Davi, não é, conduziu a arca para Jerusalém em meio a muitos louvores, em meio a muitos sacrifícios, Salomão também assim o fez, quando levou da cidade de Davi, não é, numa região mais baixa dali de Jerusalém, para o monte onde estava o templo. E também foi um tempo de festa, de alegria, de regozijo. E nós vimos no texto bíblico que os sacerdotes cumpriram as suas funções, o povo estava feliz, e a arca da aliança foi conduzida para o Santo dos Santos. E diz a palavra de Deus que lá Deus se manifestou de maneira grandiosa, através da sua, não é, uma fumaça encheu a casa. Nós vimos que trata-se de uma manifestação visível de um Deus invisível. E então o texto encerrou com essa manifestação da glória de Deus dentro do templo. Então, a partir de agora, nós vamos ouvir Salomão dirigindo as suas palavras ao povo, bem como a Deus, mostrando ao povo naquele grande culto o motivo por que eles estavam ali, conduzindo a sua adoração a Deus, fazendo não somente um momento de adoração, mas também um momento de petição, um momento de intercessão. Ele abençoa o seu povo. Nós estamos diante de um culto muito belo, que vai ser destrinchado aqui, e nós iremos então nos deliciar com esta consagração do templo. Por isso o tema de hoje é esse, a consagração do templo. Nós vamos ver então que do versículo 12 ao final do capítulo 8, nós vamos ver Salomão consagrando aquele templo, ok, ao Senhor. Então vamos lá. De maneira inicial nós veremos dos versículos 12 ao 21, Salomão abençoando o povo. Mas ao mesmo tempo que nós vamos falar a respeito desta bênção de Salomão, nós vamos ver que Salomão, ele abençoa o povo e ao mesmo tempo abençoa a Deus. Como assim, pastor? No sentido de que ele vai louvar, bendizer o nome de Deus, à luz da fidelidade de Deus para com o seu povo. Versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habita em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua habitação eterna. Em resposta daquilo que aconteceu, e o que foi que aconteceu? A arca da aliança foi levada para o Santo dos Santos, e ali Deus manifestou a sua glória. Visivelmente o Deus invisível se fazia presente ali no meio do povo. E aqui estamos diante, apesar de uma literatura histórica, não é, de um relato histórico, nós temos aqui uma pequena poesia, onde Salomão ele vai contrastar um Deus que é transcendente, ou seja, um Deus que está muito além de nós, do nosso pensamento, da nossa compreensão,
que os céus dos céus não podem comportá-lo. Essa ideia quando Salomão diz, olha, você habita em trevas espessas. Como assim Deus habitar em trevas? Essa ideia, não é, de que Ele está muito distante de nós, que a sua glória e a sua grandeza é muito grande, que Ele está então, não é, escondido nesses céus dos céus. Então Salomão está olhando para Deus à luz daquilo que está acontecendo, dizendo, Deus, Tu és esse Deus, sabe, que transcende a nossa imaginação, a sua grandeza, o seu ser. O Senhor está muito, muito distante de nós. Mas ao mesmo tempo Ele mostra que é um Deus imanente, ou seja, que apesar de Deus estar transcendendo tudo isso aqui, Ele também é um Deus que quer se relacionar, porque Ele diz, olha, apesar de o Senhor ser um Deus que habita de maneira tão distante, eu também construir uma casa para o Senhor habitar em nosso meio. Então Salomão, ele começa em resposta dessa manifestação da presença de Deus, escrevendo e na verdade falando ao povo, não é? Que esse Deus era esse Deus grandioso, mas que ao mesmo tempo queria se relacionar com eles. Sim, Deus é grande, mas Ele quer se relacionar conosco. É quando ele continua dizendo, voltou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha de pé. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Davi, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para chefe do povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Senhor de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém o teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e ela constitui um lugar para a arca, e nela constituí, um lugar para a arca, e em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então, irmãos, após as palavras de Salomão, falando que ao mesmo tempo que Deus era um Deus grandioso, e ao mesmo tempo que esse Deus grandioso que transcende, era um Deus que também queria se relacionar conosco, Salomão volta o rosto para a congregação. Lembrem-se, ali estavam todos de Israel, havia uma numerosa multidão. Lembre-se que na festa dos tabernáculos, vinha o povo de Israel de todos os lugares para se reunir ali, para celebrar aquela grande festa. E nessa ocasião especial, para a consagração desse templo. Então, todo aquele povo estava ali. Ele virou-se para aquele povo e abençoou o povo, como está escrito no versículo de número 14. Então, de maneira muito reverente, ele se colocou em pé e começou a bendizer o nome do Senhor. A ideia de bendizer é a ideia de louvar, até mesmo de abençoar. Ele começa a proferir palavras de louvor ao seu Deus. Ao mesmo tempo, existe um pastor que chama isso de uma dupla bênção. Da mesma maneira que ele abençoa o povo, ele volta-se para Deus e louva o seu Deus, bendiz o seu Senhor, Deus de Israel. E se você observar bem, o foco deste louvor recai sobre a fidelidade de Deus em cumprir a promessa.
Porque quando ele diz, olha, no versículo 15, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, quando falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, ele está se lembrando de que Deus havia prometido, e ele vai relatar sobre isso, que o filho de Davi edificaria então, não é, a morada para o Senhor, e que o Senhor habitaria com um povo enquanto este fosse fiel para todo sempre. E se você observar bem, ele quando começa a bem dizer o nome do Senhor, ele lembra-se da fidelidade de Deus. E no versículo 16, você vê que ele começa a falar do Egito. E ele termina no versículo 21 falando também do Egito. Ele aponta na sua fidelidade, na sua mente, ele recorda de quando o povo era cativo e de como Deus, de maneira grandiosa, libertou aquele povo. E como Deus libertou aquele povo do Egito, e Deus então libertou aquele povo e deu àquele povo as suas terras. Deus então proferiu muitas promessas sobre a vida do povo, mas Deus então não especificou um lugar, por assim dizer, para a sua moradia. Davi então em seu coração, diz o texto bíblico, ele se lembrando disse, olha, eu vou edificar uma casa para o Senhor. Mas lembrem-se, Davi disse, o Senhor disse para Davi que Davi não edificaria esta casa, pois Davi era um guerreiro e na sua mão havia muito sangue, e que o seu filho Salomão haveria então de edificar uma casa ao Senhor. É quando ele, Salomão, no versículo 20, após recordar tudo isso, diz então, olha, o Senhor cumpriu a sua palavra, eu assumi o lugar do meu pai Davi, eu me assentei aonde? No trono, e eu edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. É importante nós vermos aqui que Salomão, ele está louvando a Deus, e o foco de Salomão está na fidelidade desse Deus. Deus está cumprindo as suas promessas. Deus prometeu e Deus cumpriu. E ele é muito claro, Deus cumpriu o que tinha dito. Eu agora me assentei no trono do meu pai. Eu sou aquele a quem a profecia falava, eu sou aquele que estou edificando a casa. Então, povo de Israel, vocês estão reunidos aqui hoje para contemplar o cumprimento da palavra de Deus. Meu pai propusera isso no coração, mas não pudera fazer. Eu agora estou fazendo, porque era assim que Deus queria. E ele diz então que a casa foi edificada mais uma vez, ele repetiu outras vezes, ao nome do Senhor. As pessoas insistem em acusar Salomão, de que Salomão fez aquilo tudo para a sua glória. Mas nós vamos ver de maneira repetida, até porque, permita-me, volte lá para o versículo 13, quando ele diz, olha, na verdade edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Esta expressão, tua morada, na língua hebraica, é a ideia de uma casa magnífica, de uma casa excelsa, uma casa esplêndida, grandiosa, gloriosa. Então tem pessoas que acusam Salomão de estar, sabe, com toda a sua pompa e com sua glória, quem sabe se gloriando, eu construí, Senhor, esta casa gloriosa para o Senhor, esta casa magnífica. Mas o que ele diz muito claro é que ele fez isso para o Senhor. Nós vamos ver repetidamente, Salomão deu o seu melhor e fez tudo da melhor maneira possível para o Senhor. No versículo 20, então, ele enfatiza isso, quando ele edifica a casa ao nome do Senhor, ou seja, a glória de fato era para o Senhor. É quando então, ele termina o versículo 21 aí, dizendo que naquele local, ele colocou a arca da aliança, aonde está as tábuas, não é, desta aliança que o Senhor fez, quando nos tirou do Egito. Então ele está pautado na aliança que Deus tem com o seu povo, e esse Deus de aliança está se relacionando com o seu povo, e ele está lembrando disso, e nesse relacionamento, Deus tem sido fiel. Eu não sei, queridos irmãos, quantas vezes você se achega
para adorar a Deus, e você se esquece de bendizer o seu nome. E talvez você se esqueça de tudo que Deus tem feito em sua vida. Mas quando você para pensar muito bem, Deus tem sido fiel. Deus é esse Deus de aliança, que a despeito dos nossos erros e das nossas falhas, Ele caminha conosco, Ele tem nos guardado, Ele tem respondido graciosamente às nossas orações, Ele é fiel. Por isso que esta noite você se lembre de bendizer o nome do Senhor, de louvar ao Senhor. Talvez você se achegou aqui, está desanimado, sobrecarregado, você tem motivos de sobra para louvar a Deus. Deus é fiel, e você não pode se esquecer disso. Mas a nossa vida de serviço e adoração não se resume aqui. Isso é também quando nós saímos dessas paredes. Por isso, a cada instante no seu caminhar, bendiga o nome do Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, louve o nome do Senhor. Ou quem sabe nos momentos de alegria também, louve o nome do Senhor. E todas as vezes que você se sentir abatido, fraco, lembre-se, Deus é fiel. Ele é um Deus de aliança. Guarde no seu coração os mandamentos do Senhor, sirva-o com alegria, e você testificará a Deus agindo poderosamente em sua vida para a sua glória. Então, queridos irmãos, nos alegremos, e assim como Davi fez, através do seu filho Salomão, não é? Salomão então bendiz o nome do Senhor pela sua fidelidade, abençoando então o povo naquele momento. É quando num segundo momento, nós vamos ver que Salomão agora, ele passa a sua oração de dedicação. Ele começa realmente a dedicar a Deus aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele havia feito. E esta oração de dedicação, ela é composta de alguns elementos. Nós vamos ver que existe a adoração, existe a petição, existe a intercessão, e nós vamos tentar, caminhar à luz de tudo que Salomão aqui tem para nos falar, mas muito mais o Senhor Jesus a nos ensinar através da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus, versículos do 22 ao 24. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos aos céus, e disse: O Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Salomão, nesse primeiro momento, na sua oração de dedicação, ele está lembre-se, quando nós estudamos a respeito do templo, na frente do templo, ali tinha as colunas, e na frente do templo, ao lado direito, havia ali o grande mar, não é? Aquela grande bacia de bronze, havia nas laterais as outras pequenas bacias, e havia do lado esquerdo um altar para os sacrifícios. A ideia é de que Salomão ele está ali, ao lado, se posicionou próximo daquele altar ali onde se sacrificava, onde eram feitos os holocaustos, e ele está então voltado para o povo, e ali ele está então, com uma atitude de bastante reverência, porque diz o texto bíblico no versículo de número 22, que na presença de toda a congregação, ele estendeu as mãos aos céus. Ele estava em pé, e ele então estende as suas mãos, assim, para então começar a sua oração a Deus. Isso é importante. Talvez você diga: pastor, por que é importante? Porque é uma postura, irmãos, que vai denotar duas questões importantes. Ao mesmo tempo que eles estavam
com o seu coração completamente aberto e com sinceridade, não é, falando ao seu Senhor, ele estava ao mesmo tempo com estas mãos e com este coração também aberto para receber da parte de Deus a sua misericórdia e o seu perdão. Essa é uma postura que muitos adotaram ao longo da história, uma postura de reverência, uma postura correta para a oração ao Senhor, e ele se posiciona desta forma, para adorar a Deus. Por que para adorar, pastor? Porque o texto bíblico diz que ele começa nesta oração de dedicação, dizendo: olha, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem acima dos céus, nem embaixo da terra. O Senhor é um Deus que guarda as alianças, o Senhor é um Deus de misericórdia. Existe nos lábios de Davi, aos lábios de Salomão, a adoração ao seu Deus. Relatos como esse, que Deus não tem como, não há Deus como o Senhor acima dos céus e embaixo da terra. Nós vimos isso em Deuteronômio capítulo 4, existem expressões como essa, em Êxodo capítulo 5, é uma expressão que o povo já conhecia, era uma expressão que de fato mostrava a grandeza desse Deus, oração pautada nesta grandeza, nesta aliança, nesse Deus misericordioso, que tem cumprido com fidelidade aquilo que ele prometeu, e mais uma vez ele se lembra de Davi, e como Deus está cumprindo, como hoje eles podem ver. Por isso, irmãos, a nossa vida, o nosso culto a Deus, quando nós chegamos aqui, eu não sei se você já percebeu, mas o primeiro momento que nós desfrutamos é qual? Adoração. Quando o povo de Deus está reunido, Deus precisa ser inicialmente adorado. Deus é adorado aqui todas as vezes quando nós nos reunimos e elevamos as nossas vozes ao Senhor e oramos e o adoramos na beleza da sua santidade. A pergunta que eu faço é se na sua vida, se na sua caminhada você também tem adorado a Deus. Você tem deixado a adoração a Deus como uma das prioridades do teu serviço? Ou a adoração a Deus tem sido uma das últimas coisas nas quais você tem se lembrado? A adoração a Deus é uma prioridade no nosso culto, quando estamos aqui reunidos, mas muito mais no nosso culto da vida. Não há como desvincular isso, a verdade é essa, me perdoe. Existe esse momento solene, sim, muito especial, mas quando nós saímos, nós continuamos servindo e cultuando a Deus. E neste culto da vida, nós precisamos ter em mente esse elemento da adoração. É quando dos versículos 25 ao 29, ele vai então fazer um pedido a Deus. Pastor, a gente pode pedir, pastor, no culto, a gente pode fazer pedidos ao Senhor, claro, orações de petição, sim, não é errado. O interessante é que o que as pessoas estão pedindo aí é que é errado, mas a oração de petição em si não é errada. Olha o que é que ele diz, versículos 25: Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os filhos guardem os seus caminhos, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. De maneira inicial, ele parece que sai do momento da adoração e entra de fato no momento de petição. Mas sabe qual é o pedido aqui que Salomão faz? O pedido que Salomão faz é para que Deus cumpra
na verdade, continue cumprindo as suas promessas. E não somente isso, a partir do momento quando ele diz, olha, o Senhor não prometeu que, contanto que os teus filhos guardem os teus caminhos, o Senhor vai agir dessa forma. Então, em outras palavras, ele está pedindo, Senhor, me ajuda a quê? A caminhar em fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos a guardar a tua palavra, a guardar os teus mandamentos, Senhor. Para quê? Para que a tua palavra se cumpra da maneira como tu queres. Irmãos, nós oramos a Deus e pedimos tantas coisas. Nós pedimos a Deus, sabe, tantas coisas, mas como diz a própria palavra de Deus, nós não recebemos, sabe por quê? Porque pedimos errado, não sabemos pedir, nosso coração enganoso. Às vezes nós queremos nos apossar de promessas que nem Deus fez, mas nós ouvimos por aí no rádio, na televisão, e nós queremos a promessa do carro, a promessa da casa, a promessa da saúde, a promessa... Aonde é que tem isso, meu irmão, nas Escrituras? Não existe. Que possamos nos voltar para o Senhor, e de fato, Senhor, que o Senhor continue sendo esse Deus fiel, e que o Senhor continue nos ajudando a sermos fiéis ao Senhor, para que a Tua palavra seja cumprida em nossas vidas. Que pedido grandioso, que pedido grandioso. É quando no versículo 27 ele faz uma pergunta profundamente teológica, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. No meio daquele momento onde ele está fazendo algumas petições ao Senhor, e ele vai continuar com isso, Salomão então, ele desperta para um questionamento, e ele diz, olha Deus, Tu és um Deus muito grandioso. Olha, na verdade, não é esta terra aqui, o Senhor não tem como habitar aqui, o Senhor é um Deus muito grande. E como é então que esta casinha que eu fiz aqui para o Senhor vai comportar o Senhor? Vamos abrir lá em Atos, irmãos, capítulo 17. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Paulo, no seu discurso lá em Atenas, ele corrobora com Salomão. Em que sentido? Quando ele diz assim, Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós sabemos contextos bastante diferentes, sim, mas que em resumo está em evidência, tanto um como em outro, a grandeza de Deus e a nossa pequenez. A grandeza de Deus e estas paredes, que se nós não estivéssemos aqui dentro, seriam apenas paredes. No caso de Salomão, Salomão está refletindo também sobre esta questão. Então ele está trazendo à mente a grandeza do seu Deus e, na verdade, a insignificância, por mais gloriosa que seja, daquele tempo. É quando então ele continua pedindo ao Senhor, versículos 28 a 29. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor Deus meu, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste, o meu nome estará ali,
para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Olha que interessante, olha para o versículo 28. Existem 3 expressões usadas aqui que está ligada à oração. Ele fala sobre oração, sobre súplica e sobre clamor. É interessante porque aqui são de fato 3 expressões hebraicas diferentes. A primeira, ela denota uma oração de maneira mais geral, são orações de louvor. A súplica é uma oração mais fervorosa. E o clamor é aquela oração, não é, que há realmente o grito, os bramidos, quer seja de alegria, quer seja de tristeza. Nós estamos vendo aqui, queridos, é Salomão fazendo uso de quê? Deste grande meio na dedicação do tempo, de orações, de súplicas, de clamor, para pedir algo grandioso a Deus. E o que ele pede a Deus é: Deus, olha, de maneira tão fervorosa, clamando, suplicando, orando, dizendo, que os teus olhos estejam sobre esta casa. Na verdade, o maior desejo de Salomão era que Deus nunca se apartasse do meio deles. Era que Deus sempre estivesse no meio deles, que Deus sempre estivesse cuidando do seu povo. Que homem sábio. Queridos irmãos, que pedidos como esse possam ser feitos também em nossa vida. Nós temos pedido tantas coisas para a nossa própria glória, e nos esquecemos de fazer pedidos grandiosos como esse, com todo o fervor dos nossos corações. Senhor, que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre as nossas vidas. Isso implica em preservação, isso implica em cuidado, isso implica em uma presença, um relacionamento, um amor, algo grandioso que o mundo não pode nos proporcionar, que as riquezas e a glória desse mundo não podem nos proporcionar, que os bens dessa terra não podem nos proporcionar, somente a presença de Deus pode. Que possamos, irmãos, em nossa caminhada como servos do Senhor, como templos do seu Espírito, como pessoas dispostas a servir, desfrutar também de momentos de petição, mas que saibamos pedir as coisas certas. E certamente a presença de Deus, a vida de santidade e o deleite nas promessas de Deus é algo que todo crente deveria se dedicar e fazer em suas orações. Mas então, chegamos na maior parte da sua oração. Do versículo 30 até o final do versículo, lá no versículo 55, nós vamos ter Salomão intercedendo. Isso também é grandioso, por quê? Ele vai gastar mais tempo aqui, irmãos. De fato, em meio a toda adoração, sacrifícios e louvores, ele gasta muito tempo intercedendo pelo povo. Charles Spurgeon diz que aqui há o resumo dos temas das orações futuras, ou melhor, dos temas de todas as orações futuras que iriam ser proferidas no templo. O que nós vamos ver aqui são 7 motivos pelo qual ele intercede. E esses 7, de maneira perfeita, vêm relatar essa intercessão, não é, perfeita deste rei, entre aspas, com suas limitações, em favor do seu povo, em favor da nação de Israel. Então veremos, porque o versículo de número 30, ele começa a dizer assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve
e perdoa. Aqui ele está se preparando para se dedicar à sua súplica. A súplica aqui está ligada a esta oração fervorosa. E à luz dos seus temas, ele vai interceder pelo povo de Deus em diversas situações. Coisas já vividas, coisas não vividas, coisas que ainda iriam ser vividas, que ele, profeticamente usado por Deus, já coloca diante de Deus e já intercede pelo seu povo. Então, diante dessa intercessão, nós vamos ver 7 motivos nos quais ele está intercedendo. Versículo 31 e 32 diz assim: se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus, e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, o tema de Salomão aqui, como vocês podem observar aí, ele está intercedendo sim, mas nesse primeiro momento ele está intercedendo por justiça. Lembre-se, no passado Salomão já passou por aquela situação com aquelas 2 prostitutas, que chegou as 2 prostitutas, e cada uma delas ali dizendo que o filho era dela, só tinha um filho, o outro havia morrido, e não tinha testemunha, o que seria? E Salomão conseguiu resolver aquela situação, como nós já vimos no passado, e ele sabia a importância do povo estar debaixo, não é, de uma justiça verdadeira. Por isso ele começa na sua intercessão pedindo para que Deus venha ser esse justo juiz, que Deus possa estar diante das causas do seu povo. Meus irmãos, onde há injustiça, o pecado, ele propaga de uma forma tremenda. A nossa nação está aí para contar essa história. Muitas igrejas estão aí para contar essa história. Então, precisamos clamar para que Deus, manifeste a sua justiça, que Ele possa julgar os seus servos, que Ele possa condenar os perversos. É isso que Salomão pede. No segundo momento, Salomão vai dos versículos 33 a 34, fazer um segundo motivo de intercessão. Ele vai interceder por socorro. Leiam para mim, por favor. Vamos lá. Quando irmãos, se você observar, desde o versículo 30, o tema do pecado está inserido aqui. Ele está sempre intercedendo, e cada motivo que ele coloca, você vai ver que existe, meio que como consequência daquelas coisas, o pecado. Ou seja, essas coisas estão acontecendo, ou provavelmente irão acontecer, porque o teu povo pecou contra o Senhor. Então o que Salomão está pedindo, na verdade, é para que o povo se volte para o templo, se volte para Deus. Por que para o templo? Porque ali estava o lugar da adoração, ali estava o local da expiação. A expiação, então, estava relacionada ao perdão dos pecados. Era como se ele estivesse dizendo que o seu povo possa estar sendo conduzido a quê? A uma restauração. E aqui em especial ele diz, olha, quando esse povo for, pecar contra ti e for ferido diante dos inimigos, lembre-se, no passado lá com Josué, eles já haviam sido feridos lá em Ai, o povo já havia testemunhado isso. No passado os filisteus também já haviam ferido o povo de Israel. Eles sabiam o que era ser ferido em batalha, e nós vamos ver que naqueles casos o problema era o quê? Pecado. E Salomão então, de maneira muito sábia, intercede: Deus, olha, se esse teu povo aí, quando ele, for pelejar, e por causa dos pecados deles, eles forem derrotados pelos seus inimigos, ó Deus, que eles possam se voltar para o Senhor,
se arrepender dos seus pecados, que eles possam orar, suplicar, Senhor Jesus, e que o Senhor possa estar perdoando-os. Esta é a verdade. E ele continua então, no versículo, isso é importante, irmãos, porque nós vamos ver que nessa intercessão dele, ele está intercedendo por questões tão preciosas, que nós não temos o hábito em nossas vidas. Quando foi a última vez que você intercedeu por justiça? Para que Deus seja e manifeste essa justiça para com o povo brasileiro, que Deus manifeste a sua justiça para com o seu povo, que os líderes do nosso país possam ser líderes justos, fiéis a Deus. Quanto nós temos orado por isso? Para que o povo possa caminhar de maneira justa. Justiça não é um tema muito recorrente em nossas intercessões. Nós intercedemos por filhos, esposa, trabalho, filho, esposa, trabalho. Saúde, não é? O que mais? Casa, pronto. Cobrador. Precisamos ver a justiça como um dos temas preciosos. E também, irmãos, vai haver momentos que nós passaremos por situações difíceis, como o povo de Deus passou diante dos seus inimigos, e nós precisamos clamar por socorro. Que clamemos, e Deus certamente nos ouvirá. Versículos 35 e 36, ele vai clamar então agora, interceder na verdade pela providência de Deus. Olha o que diz o texto bíblico, leiam para mim por favor. Quando você consegue imaginar a cena? Salomão orando, o altar da expiação aqui, dos sacrifícios, e ele orando, olha, Senhor, se alguém pecar contra o teu próximo, Senhor, quando o teu povo pecar contra ti e for ferido diante dos inimigos, Senhor, quando os céus se cercarem e não houver chuva, e ele diz, por ter o povo pecado contra ti. Ele está, irmãos, intercedendo pelo povo, já contemplando, quem sabe, que o povo de Deus poderia certamente não cumprir, não guardar os mandamentos de Deus, e ele intercede. Já havia sido proferido lá em Deuteronômio, queridos irmãos, que quando Deus retia a chuva, era sinal desse castigo de Deus. A providência de Deus, a mão de Deus agindo na retenção da chuva, dos orvalhos, de cerrarem os céus, era uma evidência de que Deus estava descontente com o povo. Por quê? Porque o povo estava pecando contra Deus. E mais uma vez, Davi vai dizer, Senhor, olha, que o teu povo possa se voltar para o Senhor. E o Senhor ouve dos céus, perdoa eles, e o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai dar a chuva para eles, o Senhor vai dar a terra para eles. Vocês estão lembrados? Quando lá na frente nós veríamos isso, não é? Quando lá na frente, e aí a gente pode parar para pensar até que ponto essas coisas também já não eram respostas a essa intercessão de Salomão. Quando no tempo do rei Acabe, não é? O povo começou uma idolatria terrível, se prostrando diante de Baal, e Deus então, não é? O profeta Elias orou e houve seca por 3 anos, e ali era sinal do quê? De que Deus realmente estava chateado com o povo. Mas então, em um determinado momento da história, aquilo dali, o povo, não é? Acontece algo extraordinário, a chuva volta, e quem sabe não é Deus respondendo à intercessão de Salomão. Salomão não viu, Salomão não testemunhou,
mas Salomão intercedeu para que quando o povo se voltasse para o Senhor, ele pudesse estar ouvindo o seu povo e perdoando os seus pecados. É quando então, dos versículos 37 em diante, até o 40, ele vai dizer algo muito precioso. Leiam para mim, por favor. Quando houver Queridos irmãos, lá na frente, em 2 Reis, nós iremos ver e testemunhar que no tempo do rei Ezequias, Senaqueribe, o assírio, ele sitiou a cidade de Jerusalém. E Ezequias, então, diante daquela situação, cercado por inimigos, e quando a cidade é sitiada, essas coisas aqui relatadas, como doença, pragas, fome, peste, larvas, essas coisas são propensas a acontecer quando uma cidade está sitiada. É muita gente, não há, toda aquela dificuldade que você já imaginou, todo mundo junto, trancado, sem comida direito, sem racionamento, sem higiene, sem tantas outras coisas. Então, diz o texto lá na frente, em 2 Reis, que o rei Ezequias fez o que Salomão aqui havia já intercedido. Quando Salomão falou a respeito de uma situação como essa, do povo cercado por inimigos, e houver pragas e doenças, no versículo 38 ele diz: e toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos rumo a esta casa, diz a palavra de Deus lá em 2 Reis, que o rei Ezequias foi ao templo, e diz a palavra de Deus, que Deus ouviu a oração do rei Ezequias, e diz que o anjo do Senhor veio, e naquele dia, cerca de 185.000 soldados assírios foram mortos. Diz o texto bíblico que Senaqueribe volta para sua casa, encontra lá os seus filhos, cultuando e adorando Nisrogue, e ele então é morto pelos seus filhos. Salomão já intercedia por estas coisas. E o que eu acho interessante, sabe o que é? Porque às vezes a gente acha que as nossas intercessões estão sendo esquecidas pelo Senhor, ou que a gente está intercedendo por algumas questões e talvez o Senhor não está nem aí para aquilo. Pode ter certeza, queridos irmãos, é no tempo de Deus. E por que não imaginarmos que aquele acontecimento não foi resposta também às orações, ao clamor, à intercessão de Salomão, quando consagrou aquele templo. Então Salomão clamou por libertação. E ele continua, ele faz uma intercessão, irmãos, que nos chama a atenção, nos versículos 41 ao 43. Leiam para mim, por favor, o texto que diz: também
Irmãos, vocês estão sentindo aqui o cheirinho de missões? Ele está clamando pelos estrangeiros, está intercedendo pelos estrangeiros. Certo estudioso chama literalmente isso aqui de uma oração missionária. Olha, ele pede por esses estrangeiros, que eles possam ouvir, que eles possam temer, que eles possam adorar a Deus. Isso é grandioso, irmãos. Vocês lembram? Mais lá na frente, lá em 2 Reis capítulo 5, vai haver o relato de um grande guerreiro da Síria, o grande capitão chamado Naamã, que estava completamente enfermo, e já não havia mais, cura para ele. E a servazinha que havia sido levado cativo, uma menininha, chega para sua senhora e diz: olha, lá na minha terra tem um grande profeta. Aquele profeta era Eliseu, e ele pode curar o nosso Senhor. E olha só, estrangeiros vindo aonde? Vindo até a terra do Senhor. E abram lá em 2 Reis 5,15, para a gente testemunhar algo grandioso. Sabe o que aconteceu com aquele Naamã? 2 Reis 5,15. Olha o que saiu dos seus lábios. 2 Reis 5,15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão o que? Em Israel. Salomão já estava intercedendo para que as pessoas estrangeiras pudessem o que? Se achegar até ali e também testificarem de que Deus é esse Deus maravilhoso e grandioso. É um tema que nós precisamos sempre lembrar, irmãos, de orar para que esses estrangeiros, e aqui aqueles que não conhecem a Cristo, possam estar tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. Isso deve ser algo sempre presente em nossas intercessões. É quando, versículo 44 e 45 nos diz assim: quando o teu povo sair à guerra contra o teu inimigo, pelo caminho, porque o enviastes, e orar ao Senhor, voltando para esta cidade, que tu escolheste, e para esta casa, que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração, e a súplica que lhe faz-lhe justiça. Sua súplica ele faz justiça. É interessante porque ele já falou sobre esse tema no passado, mas agora é a ideia de que o povo está saindo para a guerra. É interessante lembrar, por exemplo, nós vamos ver em 2 Reis 3, quando os moabitas, eles vêm pelejar, contra o rei Josafá, rei de Judá, e ali acontece algo grandioso. Os moabitas veem na água como se fosse sangue, e ali eles se desesperam, e Deus concede vitória ao seu povo. Salomão já imaginava que em algum momento o povo passaria por dificuldades, e se aquele povo orasse e se voltasse para o Senhor ouviria o seu clamor. Nós também podemos, irmãos, clamar a Deus para que sejamos vitoriosos, sim. Mas é uma vitória muito diferente dessa vitória, da teologia da prosperidade. Que possamos ser vitoriosos em sermos fiéis a Deus, em cumprir os seus mandamentos, que possamos ser vitoriosos em uma vida de piedade, que possamos ser vitoriosos em honrar os nossos pais, que possamos ser vitoriosos em honrar os nossos filhos, em honrar o nosso Deus, ser vitoriosos e viver uma vida que testemunhe de sua glória. Podemos sim, mas pelos motivos certos. É quando o versículo 46 em diante, ele vai fechar a intercessão clamando por perdão. Diz assim o texto bíblico. Leiam para mim, por favor. Quando
Vamos lá? Ouve. Irmãos, vocês observaram aqui que o versículo 46 em diante, o foco é o povo pecando contra Deus. E aqui ele, irmãos, já imagina talvez uma situação, o povo vivendo uma vida de pecado contra Deus, e eles vão ser entregues à mão dos inimigos, vão ser levados cativos. Foi isso que aconteceu ou não? Foi. Vocês viram que no pedido de Salomão, Salomão pediu o quê? Deus, que o povo possa ser fiel ao Senhor. Que possamos ser fiel ao Senhor. Porque o Senhor disse que se nós formos fiel ao Senhor, o Senhor vai permanecer conosco. Mas na intercessão de Salomão, nós vemos que Salomão, ele antecipa certos eventos e já clama pelo povo de Deus. O relato aqui, irmãos, nos lembra de maneira muito clara quando o povo foi cativo na Babilônia. E o interessante é que o pedido de Salomão é: olha, Deus, perdoa o teu povo. Quando esse povo se voltar para o Senhor, quando o Senhor orar ao Senhor, perdoa eles. E é interessante, irmãos, porque se nós formos ver, por exemplo, Daniel, lá na Babilônia, no capítulo 9, a sua oração lá é como se fosse a boca de Salomão. A oração que Daniel faz no capítulo 9 é praticamente o que Salomão já está pedindo aqui a Deus. E lembre-se, Daniel se ajoelhava, abria a sua janela, voltado para onde? Para Jerusalém, e ali ele clamava ao seu Deus. E então, queridos irmãos, Salomão, em meio a toda essa circunstância, lembra-se: Deus, não há ninguém que não peque contra o Senhor. Então certamente eles poderão pecar, e o povo, quando pecar, e até mesmo se for levado cativo, Deus, que se alguém se voltar contra o Senhor, perdoa-os, ouve a oração. E você fica se perguntando: será que a libertação do povo de Deus, do cativeiro de babilônico, será que não tem nada a ver, por exemplo, com as orações? Ou talvez com essa intercessão que Salomão fez? Eu creio que sim. Isso aqui, irmãos, foi mais uma das muitas orações que homens, guiados pelo Espírito Santo de Deus, oraram, e Deus ouviu as suas orações. Mas por que Deus tinha que ouvir a oração desse povo? Por que Deus precisava perdoar esse povo? O que é que tinha de tão especial? E Salomão justifica nesta intercessão sobre perdão, Luiz, quando ele vai nos versos adiante, dizendo assim, leiam para mim, por favor. Vamos lá? Porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos... Vocês estão vendo, irmãos, que Salomão, ele justifica, digamos assim, o seu pedido de perdão, para que Deus perdoe o povo, pautado na aliança. Quando ele fala a respeito, olha, é o teu povo, é a tua herança que o Senhor tirou do Egito. Quando ele diz, olha, foi o povo que foi separado por herança. Quando ele fala de Moisés,
Ele está trazendo à memória: nós somos um povo escolhido pelo Senhor, o Senhor tem uma aliança conosco, e pautada nesta aliança e na tua fidelidade, quando o teu povo clamar contra o Senhor pedindo por perdão, perdoa-o. Esta é a oração de intercessão de Salomão, intercedendo por justiça, por socorro, pela providência, pela libertação, pelos estrangeiros, por vitória, mas, acima de tudo, por perdão. Queridos irmãos, nós temos dedicado a nossa vida à intercessão, porque quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que boa parte daquilo que Salomão elevou da sua voz a Deus foi intercedendo pelo próximo. Isso é de nos chamar a atenção para mostrar como nós estamos de fato preocupados mais com a nossa vida, com os nossos sonhos, desejos e realizações. E gastamos muito mais tempo suplicando a Deus pelas nossas necessidades, quando nós nos esquecemos que nós já somos ricos, quando nós nos esquecemos que nós já somos abençoados, quando nos esquecemos que já somos bem-aventurados. Por isso, vamos investir oração, irmãos, intercessão por aqueles que não têm Cristo, mas também pelo povo de Deus, por fidelidade deste povo e por aqueles que não o conhecem. Clamemos por justiça, socorro, providência, libertação, pelos estrangeiros, por vitória e por perdão acima de tudo, pois temos pecado contra o Senhor, e mesmo em meio aos nossos erros, nós podemos clamar ao Senhor, e esse Deus de aliança olhará para nós com um olhar de misericórdia e certamente nos concederá perdão. É assim que nós cremos. Por isso, que tenhamos sempre em nosso coração esse desejo de interceder, irmãos. E essa é a grande pauta deste momento de oração, de dedicação que Salomão faz. Ele adorou, ele pediu ao Senhor e ele intercedeu, queridos, pelo povo a quem ele governava. É quando chegamos ao final, estamos caminhando para o final, e nós vamos ver aqui, irmãos, o que os teólogos chamam de um inclusio. O que é isso, pastor? O inclusio é um estilo literário que vai demarcar, por assim dizer, uma unidade. Entenda, o texto começou com Salomão que abençoando o povo e bendizendo a Deus. E agora nós vamos ver novamente Salomão fazendo o quê? Abençoando o povo e o quê? E bendizendo a Deus. Isso é para mostrar que estamos expondo esta noite uma unidade que tem um começo e que tem um fim. Estamos chegando então neste fim agora, quando nós vamos ver então, mais uma vez, esta bênção de Salomão, quando ele diz, versículo 54 em diante, lemos a palavra de Deus, que diz: tendo Salomão Irmãos, o interessante é porque diz o texto bíblico que estando Salomão de joelhos. Como assim? Salomão estava como? Ele começou a oração como? Em pé com as mãos para os céus, olhando para os céus. Agora ele está de joelhos. Segundo o texto paralelo lá de
Segunda Crônicas, em um determinado momento da oração, Salomão ele não consegue mais ficar em pé. E Salomão ele se ajoelha. Daí você tira que a oração dele deve ter sido aquela de 5 minutos, né? Certamente não. Ele começou em pé, em um determinado momento ele não conseguiu mais, ele se ajoelha, e agora neste momento final, para mais uma vez abençoar o povo e bendizer a Deus, ele se coloca em pé, e ele então abençoa, e se você observar as expressões são muito parecidas, ele abençoa toda a congregação, como foi no início, e bendiz o nome do Senhor, e mais uma vez ele bendiz o nome do Senhor, ressaltando o quê? A sua fidelidade. E eu acho isso tremendo, irmão, sabe por quê? Porque o tempo que Deus estava cumprindo a promessa era o tempo dele. Vai ser o teu filho. E aprove a Deus nesse momento. Isso é muito importante para a gente, porque às vezes a gente não quer bem dizer ao Senhor, porque acha que o Senhor não está nos assistindo, ou está esquecido de nós. Irmãos, Deus já tem feito muitas coisas em nossas vidas, e nunca se esqueça, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas no tempo dEle, e não no nosso. E Salomão sabia disso, Salomão bendizia o nome do Senhor, e contemplava o tempo de Deus, a fidelidade de Deus, naquele grande momento em sua vida. É quando ele continua pedindo, pastor, e pode pedir desse jeito. Misericórdia, pastor, esse homem está pedindo demais. Ele pede, irmãos. Mas quando você vai ouvir pelo que ele pede, era melhor que nós ficássemos calados. Porque ele vai então no versículo 57. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. Ele está pedindo aqui pelo quê? Pela presença de Deus. Note, o pedido de Salomão é: Deus, olha, caminha com a gente, Pai. Senhor, caminha conosco. E ele entende a importância disso, porque ele diz: olha, não nos desampare. Sabe por quê? A fim de que não se incline o nosso coração, para andarmos em todos os teus, a fim de que assim se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Ele está clamando, irmãos, por santidade. É interessante porque a gente vai ver, meu Deus, Salomão está pedindo, e Salomão está pedindo pelo quê? Deus se faz presente, não nos desampara, e ao mesmo tempo ele está dizendo que nós sejamos fiéis ao Senhor, que nós sejamos santos, que nós guardemos os teus mandamentos, que nós andemos nos teus caminhos. Que sejam as minhas palavras com que supliquei perante o Senhor, que estas minhas palavras que supliquei diante do Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao teu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia, não é, que o exigir. É interessante porque ele está pedindo que Deus ouça as suas orações, que as orações dele e do seu povo estejam presentes diante do Senhor, que as suas palavras possam ser ouvidas. Deus, eu te peço pela tua presença, Deus, eu te peço pela santidade dessa igreja, Deus, eu te peço que o Senhor possa estar nos ouvindo. E olha só o que ele diz como grande propósito: para que todos os povos da terra, versículo 60, saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Quando Deus se faz presente, quando o povo vive uma vida de santidade, Deus é glorificado, o seu nome se faz conhecido e os povos se rendem aos pés do Senhor. Você quer pedir? Peça, mas peça de maneira sábia, como esse homem está fazendo. Presença, santidade, e a glória do Senhor será manifesta entre os povos. É quando, no versículo 61, nós temos aqui o que o pastor August Konkel, que é um pastor americano,
formou-se, é PhD, lá no seminário de Westminster, ele chama de exortação da consagração. O pessoal vem para uma festa, né? E aí tem a exortação na consagração. Está a cara do pastor Cláudio, né? O pessoal vem para o jantar dos namorados e o pastor Cláudio diz: dia dos namorados não existe. Negócio de namorado não existe. Aí o pessoal fica: mas pastor, eu faço não. Tem a exortação aqui também. E ele termina este momento exortando os seus ouvintes a nada mais, nada menos do que serem fiéis a Deus e viver uma vida de santidade. Quando ele diz no versículo 61, leiam para mim: seja vocês estão gostando disso aqui, está uma cerimônia bonita, está tudo maravilhoso, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, que o coração de vocês possa viver em perfeição, em retidão, que vocês possam andar nos estatutos, guardar os mandamentos, como hoje vocês têm feito. A ideia é que possamos permanecer fiéis a esse Deus, porque lembre-se da promessa: se vocês guardarem, se vocês forem fiéis, o que é que acontecerá? Eu permaneço com vocês e sempre haverá um rei sobre esse trono, descendente de Davi, escolhido por mim. Foram as palavras de Davi para Salomão, foi as palavras que Deus deu a Salomão, as palavras que Salomão está dando para o seu povo. Em outras palavras, você quer testificar cada dia mais da presença de Deus em sua vida? Viva uma vida reta, piedosa, santa. Ah, pastor, mas nós passaremos por lutas, mas Deus estará presente. Ah, nós estaremos passando por enfermidades, mas Deus estará presente. Ah, pastor, mas as lutas na minha casa estão acontecendo, mas Deus está presente. Isso nos basta. E isso nos basta, queridos irmãos. Que possamos, queridos, então, receber esta exortação também e consagrar as nossas vidas, assim como aqueles irmãos estavam ali, para uma vida de obediência e de retidão ao Senhor. É quando a solenidade acaba. Toda a solenidade, não é, tem o seu fim. E aqui chegamos ao fim desta solenidade, quando a partir do versículo 62, e o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam o holocausto e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para nele caberem todos os holocaustos e ofertas de manjares e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Lembrem-se, no passado, quando Davi foi trazer a arca para Jerusalém, a cada 6 passos havia sacrifício. No início desse texto, quando Salomão foi levar a arca da casa da cidade de Davi para o templo, houve tantos sacrifícios que não pôde ser numerado. Então, num primeiro momento houve, lembre-se, foram 7 dias de festa, irmão. Tem pessoas que acreditam que esse número aqui, quando somado 140.000, é um exagero, é uma hipérbole. Eu creio na literalidade disso. Foram 7 dias. E nesses 7 dias houve muito sacrifício a Deus. E então, diz o texto bíblico que eles foram, então houve sacrifícios, não é? No início, houve sacrifícios no fim. E diz o texto bíblico que esses sacrifícios eram sacrifícios pacíficos. E aqui eu quero relatar algo importante para vocês. A expressão hebraica usada aqui é shelamim. Certamente não é assim que se pronuncia, mas ela provém
da expressão hebraica shalom. Olha como isso é interessante. Sacrifícios pacíficos, shelamim. Shalom, de onde vem esta palavra, significa o quê? Paz. Em outras palavras, Deus estava em paz com o seu povo. O povo estava em paz com Deus. Sacrifícios pacíficos eram oferecidos. E termina então este grande evento com um relato. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele. Uma grande congregação, desde Amate até o rio do Egito. Isso são dados geográficos, mas que implica do norte de Israel ao sul de Israel. Em outras palavras, de norte a sul, quem estava lá? Todo o povo de Deus. Estavam lá 7 dias, além do primeiro 7, a saber 14 dias. E ele diz, no 8º dia a festa acabou, se despediu o povo, eles abençoaram o rei, então foram às suas tendas alegres, de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, Israel, seu povo. No final da adoração, o povo saiu feliz, contente, regozijando-se em ver tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, e como Deus estava feliz, ou melhor, como o povo estava feliz em contemplar as promessas de Deus se cumprindo. E agora o templo realmente consagrado como a habitação de Deus. Oh, queridos, nós vimos esta noite, e eu disse para vocês da minha difícil tarefa, tantos versos para um tempo tão pequeno. Semana passada eu não pude pregar tudo aquilo que eu gostaria, mas esta noite nós ouvimos e vimos Salomão consagrando aquele templo. E quando nós paramos para refletir sobre a consagração do templo, a gente se lembra daquilo que nós ouvimos semana passada, que todo aquele templo, na sua beleza grandiosa, sem a presença de Deus, não passaria de entulhos. Assim como é a nossa vida sem Cristo em nossos corações. Mas a pergunta que eu faço hoje é se de fato a nossa vida foi consagrada ao Senhor. Se de fato Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele realmente habita em nossos corações. E eu quero lhe levar a uma breve reflexão, à luz do que esse autor tem para nos falar. Quando ele diz que basta seguir a trilha do seu tempo, reflita sobre isso, irmãos. Basta seguir a trilha do seu tempo, do seu afeto, da sua energia, do seu dinheiro e da sua lealdade. Pensa nisso. Pensa por um segundo no que você tem aí gastado de tempo, os seus afetos, a sua energia, o seu dinheiro, a quem você tem sido fiel. Pense por um segundo. Siga essas trilhas do seu coração. E você vai ver que no final da trilha, você vai encontrar um trono. E não importa o que ou quem estiver no trono, é o que representa o maior valor para você. Naquele trono está o que você tem adorado. E ele continua dizendo: podemos dizer que valorizamos essa ou aquela coisa mais do que qualquer outra, mas nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. E esta noite eu queria que você fizesse isso. À luz de tudo que nós ouvimos, existe uma aplicação grandiosa para as nossas vidas. Será que a nossa vida
é consagrada ao Senhor? Será que o Senhor Jesus está assentado no trono dos nossos corações e Ele reina? Você pode até dizer: sim, pastor, Ele reina. Sim, pastor, Ele é Senhor da minha vida. Mas, se o teu caminhar, o teu proceder, o teu esforço, as tuas energias, o teu dinheiro, a tua fidelidade, a tua lealdade não está em Cristo, Ele não é Senhor da sua vida. Existe outra coisa que está assentado nesse trono. E a minha oração esta noite é que pelo poder do seu Espírito, isso seja destronado do teu coração. E que Jesus Cristo reine sobre a sua vida como Senhor para todo sempre. Que esta noite, assim como Salomão fez, você também se consagre ao Senhor e diga: Senhor, que a tua presença seja a coisa mais importante e aquilo que eu mais anseio. Porque sem a tua presença, Senhor, eu não sou nada. E tudo o que eu tenho e pelo qual eu tenho me esforçado não serve para nada, a não ser tudo. Porque sem Cristo Jesus, nada nesta vida vale a pena. Apenas viver para a sua glória. Isso sim, é algo que vale a pena ser experimentado. Que Deus nos abençoe. Aplique esta palavra em nossos corações. E uma coisa eu peço a vocês: saiam desta noite e sigam a trilha do coração de vocês. E veja quem está sentado lá. Se não for Cristo, ore e diga: sai daqui, meu filho. Não é esse ídolo que eu quero servir. Eu quero servir ao meu Senhor e Rei, Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.